É para mim um privilégio estar na sua companhia para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus. E começo por lhe colocar duas questões. Se chegasse a casa de férias e deparasse com a fruteira cheia de maçãs com bolor, exceto uma, comeria na mesma essa maçã? Ou se fosse a caminhar pela rua e visse na berma do passeio, no meio de folhas e de pontas de cigarro, um rebuçado devidamente embrulhado, apanhava-o e comia-o? Estas perguntas vêm a propósito da personagem bíblica que lhe vou falar hoje, que comeu algo que estava metido numa coisa estragada e podre. Esta personagem, tendo em conta o que está escrito sobre a sua vida, é alguém pela qual não sentimos grande admiração. Contudo, no capítulo 11 do livro de Hebreus, da epístola escrita por Paulo aos Hebreus, no verso 32, é dito o seguinte, Paulo diz o seguinte: "E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gedeão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de David, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões." Penso que já percebeu que vou falar-lhe de Sansão. Embora Sansão não seja exatamente um exemplo a ser seguido pelos jovens, poucos são os pais a dar o nome de Sansão aos seus filhos, a sua história ainda carrega um ensinamento profundo. Mesmo que em muitos aspectos não nos identifiquemos com ele, creio que todos deveríamos parar para refletir sobre a sua trajetória. Afinal, por trás das suas falhas e vitórias, há lições espirituais que, se bem compreendidas, podem nos ajudar a crescer. A história de Sansão está registada na Bíblia justamente para nos lembrar dos desafios que muitos enfrentam na juventude e das consequências que essas escolhas podem ter ao longo de toda a vida, resultantes de decisões erradas que se tomam. A narrativa do livro de Juízes redime-o no fim, quando ele recupera as suas forças. Mas convenhamos, se não fosse a citação da carta aos Hebreus que lemos, ainda hoje estaríamos pouco convictos da sua redenção final. Sem a referência da epístola de Paulo, poderíamos considerar que o seu derradeiro ato de derrubar as colunas do templo, levando consigo alguns milhares de filisteus, seria uma espécie de uma vingança contra os seus inimigos, o que muitos prisioneiros gostariam de lograr. É certo que o regresso da sua força sobrenatural, no remate da sua vida, já refletia a aprovação divina e constituía um sinal inequívoco de que Deus o havia acolhido de volta após um processo de contrição. Ainda assim, poderíamos achar que o restabelecimento da extraordinária capacidade física não fosse mais do que um último ato de misericórdia divina em resposta ao seu arrependimento, tal como sucedeu com o ladrão na cruz. Embora o relato da vida de Sansão nos alerte para os erros que devemos evitar, mostra-nos igualmente que, mesmo cometendo falhas enormes e ofensas a Deus, nada está perdido, pois a redenção continua a ser possível. Esta verdade é de grande importância para cada um de nós, que tantas vezes desconhecemos o que vai no íntimo das pessoas e com demasiada facilidade declaramos como casos perdidos aqueles que nos rodeiam. Mas recuemos aos inícios da vida de Sansão e permita-me que levante agora uma questão. É mais fácil surgir um profeta ou um líder da igreja no seio de uma família piedosa e devota ou no contexto de uma família disfuncional? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Um grande líder da fé teria naturalmente maiores probabilidades de nascer e crescer numa família estável, consagrada
e temente a Deus. E, de facto, era esse o caso de Sansão. Contudo, apesar de possuir todas as condições para se tornar o grande líder que Deus desejava, não correspondeu plenamente a esse chamado. Juízes 13 e verso 2: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Estamos, mais uma vez, perante um casal que enfrentava problemas de infertilidade. Uma realidade recorrente no relato bíblico. Não sabemos se a causa estava no marido ou na mulher, mas naqueles tempos a esterilidade era sempre atribuída à esposa. Foi então, após uma intervenção especial de Deus em resposta à súplica deste casal, que nasceu a criança. E tal como Ana, mãe de Samuel, ou Isabel, mãe de João Batista, a mãe de Sansão recebeu indicações de que a sua criança era especial. Vamos ver isto em Juízes, no capítulo 13, versículo 4 e 5. Juízes 13, capítulo 13, verso 4 e 5. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Parece que, em resposta à oração destas três distintas mães inférteis, Deus lhes concede o dom de um filho. Contudo, em sinal de gratidão e como resposta a tão grande milagre, é-lhes pedido que o dediquem inteiramente à missão divina. A forma mais clara e prática de expressar essa entrega era através de um voto muito comum em Israel, segundo os registros judaicos, o voto de Nazireu, pelo qual os filhos eram consagrados a Deus desde a infância. Convém não confundir a expressão Nazireu com Nazareno. O primeiro deriva do hebraico Nazir, significando consagrado, separado. Já o segundo é um gentílico aplicado a Jesus por ter crescido na cidade de Nazaré. O voto de Nazireu recua ao tempo do Êxodo. Está descrito no livro de Números, capítulo 6, versos 2 a 6. São alguns versículos que eu vou ler para que o estimado telespectador possa entender o que era isto do voto de Nazireu. No verso 2 a 6 do capítulo 6, diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até às cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumprem os dias que se separou para o Senhor Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto ou a nenhum cadáver. Em virtude deste voto, tanto a mãe, durante a gravidez, como o futuro nazireu, estavam sujeitos a três exigências fundamentais. Primeiro, manter-se sóbrios e mentalmente aptos, abstendo-se de vinho, de bebida fermentada e não comendo nada proveniente da videira. Segundo, guardar a pureza cerimonial, evitando o contacto com cadáveres, o que levou alguns autores a supor que eles se abstivessem eventualmente também de comer carne. E em terceiro lugar, viver em submissão a Deus,
simbolizado pelo gesto de não cortar o cabelo. A parte mais conhecida e lembrada do voto de Sansão é precisamente a proibição de cortar o cabelo. Mas essa era apenas uma das 3 componentes do voto, sendo tão importante como as outras 2. Um voto é algo sagrado e é uma questão de honra. Uma coisa é alguém desejar mudar certas atitudes ou abandonar antigos hábitos para se tornar um crente mais ativo e fervoroso. Outra coisa muito diferente é assumir um voto, sobretudo naquela época e dentro daquela cultura em que os votos eram entendidos como compromissos de máxima seriedade, revestidos de caráter profundamente sagrado. Mas atenção a este pormenor. Não foi Sansão quem formulou este voto para si mesmo. Não se tratou de uma decisão decorrente da sua experiência pessoal com Deus, mas foi um voto estabelecido diretamente pelo anjo de Deus e transmitido aos seus pais. E quando assim é, sem uma vivência pessoal com Deus, corre-se o risco de não assumir plenamente os princípios que nos são transmitidos, tratando-os apenas como regras impostas de fora e não como compromissos próprios. Nós não somos salvos pelos nossos pais. E da mesma forma, os votos que desejarmos para os nossos filhos podem também não se concretizar, caso eles próprios os rejeitem. Agora, se olharmos para a história de Sansão, narrada na Bíblia, percebemos que ela é curta e muito intensa. No capítulo 13, ele nasce destinado a ser um grande juiz em Israel. E no capítulo 14, já começa a sua queda. Sansão foi chamado por Deus num período em que Israel se encontrava subjugado pela nação vizinha dos filisteus, que se tornaram o grande inimigo do povo de Deus. Durante esse tempo, os filisteus dominavam regiões estratégicas, controlando cidades importantes e impondo pesados tributos aos israelitas, o que causava sofrimento e humilhação ao povo de Israel. A história de Sansão, portanto, não foi apenas o nascimento de uma criança invulgar e especial, mas foi a resposta divina a um povo em crise. Ele seria chamado a cumprir uma missão que iria desafiar os opressores e reafirmar a soberania de Deus sobre Israel. O seu nascimento já foi um milagre, e desde o ventre que ele estava consagrado a Deus. Era um jovem prodígio que, em virtude do seu voto e de uma vida piedosa e íntegra, recebera de Deus uma força física extraordinária, capacitando-o para proteger a nação de Israel e tornar-se um verdadeiro herói imbatível contra os ataques dos inimigos. Mas o seu único problema é que não conseguia dominar os impulsos emocionais interiores. Era forte por fora, mas fraco por dentro. As suas emoções fervilhavam descontroladamente. Um dia avistou uma jovem muito formosa numa povoação da nação inimiga que lhe despertou interesse e comunicou ao seu pai que queria casar com ela. Apesar do seu pai tentar demovê-lo, ele não lhe prestou qualquer atenção. Podemos ler isso nos primeiros versos do capítulo 14 de Juízes, onde vem narrado este episódio. Juízes, no capítulo 14, versos 1 e 2, diz: Desceu Sansão a Timnata e, vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe. E disse: Vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. E a seguir, nos versículos 5 a 6, dá-se agora um acontecimento extraordinário que eu quero focar aqui. No percurso a pé entre sua casa, em Israel, e a casa da noiva filisteia, acompanhado pelos pais, depara com um jovem leão ameaçador que os ataca no caminho. E como ele é forte, defende-se, mata o animal
com a ajuda divina, como diz a Bíblia. Algum tempo depois, ao voltar a passar pelo mesmo local, vejam o que aconteceu e vem narrado no verso 8 e 9. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ora, há aqui um pormenor interessante. Por que razão é que ele não contou aos pais sobre o episódio do mel encontrado dentro da carcaça do leão morto alguns dias antes? Então, qual das restrições do seu voto nazireu Sansão transgrediu primeiro? Sabemos que o cabelo é que lhe dava a força física e nós focamos sempre nesse pormenor. Achamos que Deus o abandonou e a sua força desapareceu quando ele confessou a Dalila o segredo do cabelo grande. Mas essa não foi a primeira transgressão do seu voto. A primeira transgressão do seu voto, relatada no livro dos Juízes, foi tocar num cadáver. Tocar no leão morto não era uma falta grave. Mas Deus tinha recomendado que nunca tocasse em nada morto. E Sansão fez um voto, prometendo que nunca o faria. Sansão sabia que não deveria tocar em cadáveres e, mesmo assim, decidiu ir dar uma espreitadela no animal morto. Ele quebrou ali o primeiro voto da sua consagração. Sabe, caro telespectador, todo o desvio de um cristão começa quando algo insignificante, mas contrário à vontade de Deus, desperta a nossa atenção. Quantas vezes não fomos nós espreitar algo mau e degradante por curiosidade? Quantas vezes fomos a lugares ou vimos coisas que nos iriam causar fraqueza? Mas vejam a subtileza da tentação do inimigo. Para aumentar a surpresa e cativar a atenção, dentro do cadáver havia um favo de mel. O proibido traz sempre consigo algo atraente. Ele procurou doçura na podridão. E é assim com aqueles que buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro. E com isso, vão perdendo a intimidade com Deus. Os pais de Sansão avisaram repetidamente acerca do seu pacto com Deus ao longo da sua infância e adolescência. Mas Sansão não só desobedeceu, como ainda levou para casa esse mel para os pais e não lhes disse nada acerca de onde o mel tinha sido encontrado, porque assim saberiam que o filho tinha acabado de quebrar o voto. Há aqui algo de muito provocatório e maldoso nesta atitude de Sansão. E é por isso que somos levados muitas vezes a não admirar muito este homem da Bíblia. Mas nós podemos fazer o mesmo. Quando, em vez de levar aos nossos vizinhos e familiares a luz, ainda os conduzimos para o mal e para o erro. Em vez de lhes levar bom alimento, contribuímos para que se alimentem de comida encontrada no lixo. E foi aqui que começou o descalabro de Sansão. Mas a queda definitiva ainda não tinha acontecido. Ao quebrar o primeiro voto nazireu, abriu a porta para outras quedas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O que é que aconteceu? Na festa do seu casamento, com vergonha de assumir a sua condição de nazireu, Sansão fez um grande banquete, como era costume, e ele preferiu imitar os rapazes da sua época e, em vez de se posicionar como um ungido de Deus, o nazireu não podia beber vinho, mas Sansão quebrou agora o segundo preceito do voto de consagração e fez uma festa da romba com muito álcool à mistura. Agora pergunto-lhe, a força de Sansão vinha do cabelo comprido? Não. A sua força vinha de fazer a vontade de Deus e ter um relacionamento próximo com Ele. E o que é que ele quebrou primeiro?
Deixou que lhe cortassem o cabelo? Ou deixou de fazer a vontade de Deus e ter um relacionamento com Deus? Então, porque é que Deus lhe permitiu ter ainda força quando adormeceu com Dalila e esta mandou prendê-lo com cordas novas e ele libertou-se delas num instante? Porque é que ele ainda tinha força quando já tinha quebrado 2 dos seus princípios sagrados e o seu relacionamento com Deus estava reduzido a pouco ou nada? Porquê? Porque Deus cumpre sempre os votos que faz conosco. Sansão ainda mantinha uma das 3 cláusulas do seu voto. Existem atos significativos na nossa vida que nos mantêm ligados a Deus por um fio que Ele não rompe, por mais que nós já não cumpramos a sua vontade e mantenhamos um relacionamento distante com Ele. Já transgredimos alguns aspectos da nossa vida, mas ainda mantemos uma ponte de contacto. E Deus não nos abandona à primeira falha. Mas podemos ficar sem Ele quando cortamos por completo todas as conexões. Hoje, a nossa força vem, tal como Sansão, de fazermos a sua vontade, de mantermos uma comunhão com Ele diariamente. Não para derrotar com os braços um leão ou arrancar um portão de uma muralha, mas a força para dar testemunho, para lutar contra os ataques do inimigo e para sobreviver neste mundo de doenças, maldade e morte. Será que também nós temos na nossa vida algo que corresponde ao último fio que nos agarra a Deus e que, se o cortarmos, poderemos sucumbir? Sim, certamente existem pequenos atos simbólicos que não são, na sua essência, aquilo que nos dá força, mas que, se os abandonarmos, poderão desligar-nos por completo de Deus. Pode ser a oração matinal. Pode ser ir à igreja. Podemos andar afastados e ter já perdido o relacionamento com Ele, mas há fios que nos prendem ainda a Deus, que, se os cortarmos, a nossa força pode desvanecer-se por completo. Sansão deixou que lhe cortassem o cabelo. E, ironicamente, cortou ele o único fio que o ligava a Deus. Deus passa o pecado arruinou-lhe a vida. Sansão acabou por desprezar os seus 3 votos de consagração, perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a dignidade e depois perdeu a sua própria vida. A vida de Sansão é um brado de alerta, especialmente para as gerações mais novas, porque há muitos jovens que, à semelhança de Sansão, não escutam os seus pais, não escutam a igreja. Muitos jovens, mesmo sendo consagrados a Deus, vivem procurando o mel no meio da decomposição deste mundo. Não procure nada de bom no meio do lixo. Não se alimente daquilo que está estragado. Todos sabemos bem distinguir o que é bom e digno daquilo que é inapropriado, porque Deus tem para nós o melhor que nós podemos obter. Que Deus o abençoe muito.